que ele quer ter status, que ele quer ser diferente, ele quer ter um lugar melhor para sentar. E se você não der um lugar melhor para ele sentar, amado, ele fica aborrecido com você e não volta mais. E ainda quando sai falando. Mas o nosso Senhor, ele era parecido com o seu discípulo. Amados, escuta, ele era tão parecido que ele precisou ser identificado. Você pode imaginar o professor parecendo com os alunos? Você pode imaginar o súdito, o rei parecendo com os súditos? Isso era humildade, simplicidade. É aí que eu aprendo que Jesus é poderoso. Queridos, e outra coisa que eu percebo é que quando os soldados chegam, eles estavam armados. E alguém diz bem assim: Senhor, vamos revidar, vamos corresponder à ameaça. Queridos, mas antes que o Senhor abra a boca para dizer não, alguém arranca da espada e corta a orelha do homem. Sabe o que é isso, amado? Sabe o que é isso? É muita gente que faz pergunta a Deus, mas antes que a resposta, ele toma atitude, toma a decisão sem resposta de Deus. Este é um perigo. Agora, eu também notei aqui nesse texto que Lucas está falando de alguém. Alguém arranca a espada e corta a orelha. Quem lembra que orelha que era? E era de quem a orelha? Do servo do sumo sacerdote. E alguém diz que alguém arranca a espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Já ouvi vários pregadores dizer que era a orelha de um romano. Mas não pode ser romano. Se ele era servo do sumo sacerdote, jamais seria um romano. Era servo do sumo sacerdote. Mas o que eu noto aqui é que Lucas está narrando o fato. Presta atenção nisso aqui, amado. Hoje o pastor Toninho disse que é culto de ensinamento aqui. E nós vamos aprender muito em cima disso aqui. Aleluia. Quando ele narra o fato, ele está dizendo que alguém, ele está dizendo alguma coisa que ele ouviu. Amado, isso é muito perigoso. Não é o fato de Lucas, não é o caso de Lucas, mas é muito perigoso as pessoas saírem dizendo aquilo que ouviu. É muito perigoso. Pastor Toninho, eu ouvi que fulano fez isso. Amados, eu vou te dar uma experiência. Você pode fazer com qualquer um da sua família. Chama um menino da sua família, chama qualquer um da sua família, e chega no seu pé de ouvido e conta uma história. Olha, assim a história. Manda esse menino ir até no outro ouvido, e ele vai contar a mesma história. Quando chegar no número de 10, manda aquele último vir até você e contar a mesma história, que você vai ver que não é a mesma história. Algum vai acrescentar, o outro vai diminuir. Por isso é muito perigoso falar aquilo que ouviu dizer. Lucas estava ouvindo, narrando o que ouviu. Mas por que nós fomos até João? João era testemunha ocular. E João diz em um versículo o que Lucas levou para dizer em 4. Ele diz assim: eu estava lá presente. E realmente aconteceu. Mas só que não era alguém não. Quem arrancou da espada foi Pedro. E ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o nome do servo era Malco. Lucas não fala isso detalhe. Sabe o que é isso? Eu estava lá, eu vi, eu sou testemunha. O nome do servo era Malco e era o servo do sumo sacerdote. E agora quem era esse Malco? Quem era esse Malco? Malco era servo do sumo sacerdote. Malco era aspirante a sacerdote. Malco, ele estava separado para ser sacerdote. E segundo a história paralela, faltava 8 dias para Malco assumir o sacerdócio que ele tanto sonhou. Eu quero que você aprenda isso. Malco era aquele camarada que ele montava o sacerdote. O sacerdote chegava, Malco botava a mão assim, o sacerdote sobre a montaria. Malco era servo. Malco sabia servir. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão. Se você um dia quer ser Senhor, seja um bom servo. Porque se não for um bom servo, nunca será Senhor. Malco, ele estava aspirando o sacerdócio. Um dia ele ia ser sacerdote. Porque o grande sonho de Malco era ser sacerdote. Amado, Malco, ele nasceu em uma família especial. Porque para ser sacerdote, tinha que nascer na família de Levi. Tinha que ser um levita. Então, ponto para Malco. Ele já tinha uma coisa ao seu favor: nascer levita. A outra coisa que Malco tinha em seu favor é que Malco
separado muito cedo para ser sacerdote, porque os sacerdotes eram separados muito cedo para estudar sobre o sacerdócio. Não era assim, pegava qualquer um, você é da tribo de Levi, sou, então vem ser sacerdote. Não era assim não. O sacerdote tinha que passar pelos seminários, pelas faculdades de sacerdote, para saber ser sacerdote. Sacerdote, amado, era aquela pessoa que correspondia com Deus pelo homem. Sacerdote tinha que saber fazer o altar, tinha que saber cortar os tamanhos certos da lenha. Sacerdote tinha que saber explicar por que não se come carne de porco naquele tempo. Sacerdote tinha que saber falar e explicar o que falava. Aleluia. Não é assim? Para ser sacerdote? Malco havia passado a sua vida toda estudando para ser sacerdote. E ele queria ser sacerdote. Mas houve um dia, faltava 8 dias para Malco ser sacerdote. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção para entender a aflição de Malco naquele dia. Imagina, amados, se nós pegássemos aqui uma pessoa no meio de nós e nomeasse essa pessoa e dissesse para essa pessoa: olha, Deus só vai ouvir as suas orações. Eu tenho que chegar para esse rapaz e tenho que dizer: olha, fala assim para mim com Deus, fala assim que eu estou precisando desse negócio com Deus, porque Deus só escuta a sua oração. Como é que ele seria tratado aqui nessa igreja? Ele ia chegar nessa igreja: ô irmão, está de sede? Toque de água, é o homem que fala com Deus, que no meio de nós. Toque de água. Ele ia dizer: não. Isso é o sacerdote. A visão do povo para o sacerdote era a única pessoa que falava com Deus naquele tempo. Era o contrário do profeta. O profeta era aquele que trazia a voz de Deus ao povo. O sacerdote era aquele que levava a voz do povo a Deus. Por isso ele tinha prestígio. Um sacerdote, olha como é que ele fazia. Se o sacerdote chegasse no restaurante, não tivesse nenhuma mesa desocupada, tudo estava reservado, mas o sacerdote chegou, a roupa dele já dizia quem ele era. A roupa dele não era uma roupa comum, era uma roupa banhada a ouro, cheia de fio de ouro. E quando ele chegasse, olha o que ele dizer: se eu estivesse nesse restaurante, eu dizia: por favor, seu sacerdote, senta no meu lugar. E o outro dizia: se não, senta no meu. Era briga para deixar o sacerdote sentar no lugar da gente, porque era o homem que falava com Deus para nós, era o homem que falava com os reis. Malco sabia que ele ia chegar nesse posto, e Malco já estava sendo bem tratado. Malco chegava nos lugares das pessoas: não, seu Malco, tá bom, seu Malco? Ô, seu Malco, eu sei que faltam 8 dias do seu superpoder, né? Falta 8 dias, não esquece de mim quando eu estiver lá no poder, não, seu Malco. Malco chegava: seu Malco está com sede, seu Malco? Quer alguma coisa, seu Malco? Não.